Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula sobre o nosso LibreOffice, só que agora nós vamos resolver questões de provas de concurso, onde eu fiz uma adequação nessas questões. Quer dizer, eu peguei questões que caíram nas provas do CESP em relação ao BR Office Writer e eu transformei ela em questões para o LibreOffice Writer 4.4, como descrito aqui para a nossa prova, certo? Então vamos lá, acompanhando cada uma dessas questões. Primeiro a leitura da questão original comigo aí na tela, ok? Vamos lá, por meio de recursos disponíveis no BR Office Writer, é possível realizar cálculos complexos utilizando-se funções que podem ser inseridas nos campos de uma tabela. E aí ele pergunta se está certo ou errado. Percebe que eu modifiquei essa questão. Essa questão era originalmente do BR Office Writer, questão de 2015 do CESP, e eu fiz uma modificação nessa questão, transformando, observa a leitura, por meio de recursos disponíveis no LibreOffice Writer. Então agora vamos pensar essa questão como sendo do LibreOffice Writer, certo? Por meio de recursos disponíveis no LibreOffice Writer, é possível realizar cálculos complexos utilizando-se funções que podem ser inseridas nos campos de uma tabela, certo ou errado? Bem, então para responder essa questão nós temos que avaliar na prática se é possível fazer cálculos complexos dentro de uma tabela. Um fato interessante, quando nós usamos o LibreOffice Writer, nós podemos inserir tabela e podemos inserir planilha. E é claro que inserindo uma planilha nós podemos fazer cálculos complexos, mas a questão fala sobre inserir tabela. Ela diz, por meio de recursos disponíveis no LibreOffice Writer, é possível realizar cálculos complexos utilizando-se funções que podem ser inseridas nos campos de uma tabela. Então percebe que, embora eu possa inserir planilhas dentro do LibreOffice Writer, é possível fazer isso, ele pede usar fórmulas e funções para cálculos complexos dentro de uma tabela. Vamos realizar isso na prática e ver se é possível ou não. Acompanha. Aí vocês estão observando a imagem do meu LibreOffice Writer 4.4. Eu vou simplesmente, num primeiro momento aqui, selecionar todo o texto e deletar para inserir uma tabela. Então vamos fazer isso, vamos realizar uma operação agora aqui no LibreOffice Writer inserindo uma tabela. Como é que eu faço isso? Bem, para inserir tabela, eu posso usar tanto o botão tabela ou o menu tabela também. Então clicando aqui no menu tabela, tu já observa que tem a opção inserir tabela. Eu vou escolher essa opção inserir tabela e vou colocar aqui duas colunas e vamos colocar 3 linhas. E vamos pedir para inserir. Está aí a minha tabela com 2 colunas e 3 linhas sendo exibida. Aqui eu vou colocar o valor 10 e aqui eu vou colocar o valor 20. Vamos ver se é possível então inserir fórmulas dentro de uma tabela do LibreOffice Writer. Percebe que dentro do menu tabela, e aqui eu vou ampliar para te poder enxergar um pouquinho melhor, dentro do menu tabela nós temos aqui embaixo uma opção chamada fórmula. Repetindo, o usuário clica no menu tabela, observa comigo aqui, eu estou mostrando para ti, esse é o menu tabela, e aí dentro desse menu tabela, lá embaixo, tu vai encontrar a opção fórmula. E se existe uma opção chamada fórmula dentro do menu tabela, é porque sim, nós podemos inserir fórmulas e funções. Agora ele fala em fórmulas e funções complexas, então vamos avaliar aqui, cliquei onde diz fórmula, e aqui em cima tu já observa que tem um botão chamado fórmula que permitem várias fórmulas, inclusive funções complexas. Tem funções mais simples como soma, arredondar para arredondar, porcentagem, raiz quadrada. Aí já começamos a falar em algo mais complexo, potência, funções estatísticas, além de outras funções como seno, cosseno, tangente, arco do seno, arco da tangente. Percebe que sim? Então só de olhar essa imagem, já sabemos que dentro do LibreOffice Writer e dentro de uma tabela, nós podemos sim inserir fórmulas com funções complexas, não só funções comuns como o caso da soma. Embora podemos fazer todo tipo de fórmula. Vamos observar aqui, se eu escolher soma, ele aplica ali uma função chamada sum, que é o indicativo da função soma em inglês. Eu seleciono as células que eu desejo somar e ele já coloca aqui na célula igual, sum, e aí ele coloca A1, 2 pontos, A2, para somar o 10 e o 20, que estão na célula A1 e célula A2. E agora eu só vou clicar aqui onde diz aplicar, e de fato ele exibe agora o resultado 30 como resultado da fórmula e a função que eu apliquei dentro de uma tabela. Então vamos só observar de novo o que a questão pediu.
porque a questão é bem importante. Ela diz: por meio de recursos disponíveis no LibreOffice Writer, que é o editor de textos, é possível realizar cálculos complexos utilizando-se funções que podem ser inseridas nos campos de uma tabela. Nós vamos marcar com certeza como certo, porque eu mostrei para vocês que nós temos dentro do menu tabela uma opção chamada fórmula, e ali tu pode usar fórmulas comuns, como eu fiz, no caso da função soma, e também funções complexas, como algumas funções estatísticas, inclusive funções para aplicar seno, cosseno, tangente e por aí vai. Então, está certíssimo. Nós podemos, dentro do LibreOffice Writer, através do menu tabela, nós podemos inserir uma tabela, ou através do botão tabela da barra de ferramentas, mas também podemos inserir fórmulas e inclusive com funções complexas dentro dessa tabela. Bem, então é isso, pessoal. Certíssimo essa questão que nós temos aí dentro do LibreOffice Writer. Questão sem problema nenhum, ela está corretíssima para a nossa análise, certo? Até a próxima questão, até a nossa próxima videoaula. Se gostou, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!